Geralmente aqui no canal eu falo sobre como os analistas econômicos brasileiros estão por aqui com o governo Bolsonaro, quer dizer, os grandes players, os bilionários do mercado financeiro já não querem mais o Bolsonaro porque a extrema-direita não dá lucro. Só que agora vamos falar do que dizem os estrangeiros. Hoje o Financial Times, que é a revista de economia mais importante do mundo, ao lado do The Economist, ela fez uma matéria detonando o governo Bolsonaro e detonando o Paulo Guedes. É engraçado que quem assiste a Globo News deve achar que o Paulo Guedes é, assim, a reencarnação de Deus na Terra. Nossa, como a economia do Brasil vai bem com o Paulo Guedes. É engraçado que o pessoal do Globo News sempre fala que a economia do Brasil vai bem no futuro, que vai melhorar. Eles sempre falam que vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. 2 anos já falando e não melhora, só piora. Mas os economistas estrangeiros não. Esses que são realmente os bilionários do mercado financeiro já estão por aqui. Eles detonam o Paulo Guedes e hoje, para piorar, hoje o governo Bolsonaro, ontem e hoje, apresentou o relatório de uma PEC, que é a PEC emergencial, que reuniu 3 PECs, uma que é a PEC dos fundos, que eu vou explicar e você vai ver o tamanho do crime que é essa PEC, a outra é a PEC que era já chamada de PEC emergencial e outra PEC do Pacto Federativo, que são PECs econômicas, são pautas econômicas, e aí o Bolsonaro mete o pé na jaca de novo e o Rodrigo Maia deve estar só olhando de longe e dando risada da cara do Bolsonaro, porque a guerra entre Bolsonaro e Rodrigo Maia está se acirrando cada vez mais. O Bolsonaro também já está comprando votos abertamente para eleger o Arthur Lira, aquele do quadrilhão do PP, aquele que roubava 500 mil por mês com rachadinha. Então, o Bolsonaro já está comprando votos abertamente para elegê-lo presidente da Câmara dos Deputados contra quem quer que seja o candidato do Rodrigo Maia. Vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se nessa briga toda você quer ver só o Bolsonaro cair, é isso que a gente quer ver. Se você também quer ver, se inscreve no canal, aproveite e também curta o vídeo. Um segundinho você se inscreve no canal, é de graça e você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Porque o YouTube entende que esse vídeo tá fazendo sucesso, as pessoas entram no vídeo e em 2 minutos já se inscrevem. O YouTube sabe de tudo que você faz, inclusive quanto tempo você assiste cada vídeo. O YouTube entende que o vídeo faz sucesso e mostra o vídeo para mais gente. Mais gente vai entrar, clicar, se inscrever e assim a gente tem canais de oposição fortes contra o governo Bolsonaro, porque a gente sabe que eles trabalham com base em mentiras. Então, um segundinho, a gente quebra no meio as mentiras deles, jogando a verdade para as pessoas. E olha só, além da gente fazer oposição aqui nas redes, temos também nosso outdoor, foi instalado ontem. Olha só que legal o nosso novo outdoor. Desculpa para a Shell, mas o nosso está mais bonito e fica bem na frente. Deixa eu ver se tem uma foto maior aqui. Esse celular tá ruim, viu? Esse outdoor é em Florianópolis, eu tenho que confirmar o endereço, mas no Twitter eu sempre, quando eu publico a foto, eu deixo o endereço que tá, ó, tá vendo? Ó, fake news, comprar políticos, queimar florestas, com o mito pode? Porque lá tem muito bolsonarista, eles chamam ele de mito. Não, com ele pode fazer tudo isso? Então, já está instalado esse novo outdoor e vamos instalar outros, que eu vou mostrar qual vai ser a arte dos novos outdoors aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. A arte vai ser denunciando o fato de que não temos, esse aqui, ó, não temos gasolina, arroz caro, gasolina cara, tudo caro, sem vacina, sem nada. Esse é um painel LED que a gente tem em Florianópolis. Aí o outdoor, claro, ele não vai ser um painel LED, os novos outdoors vão ser com essa imagem do Bolsonaro vestido de diabo e falando, ele é o próprio diabo, e falando da inflação, sem emprego, sem vacina, faz arminha que passa, bolsonaristas. E embaixo vai estar escrito bem grandão, fora Bolsonaro. Quem quiser contribuir com esses outdoors, com os carros de som que a gente está colocando, está rodando hoje no Rio de Janeiro, o nosso carro de som na Zona Oeste, está rolando em Realengo, nos bairros ali. Eu não conheço essa área do Rio de Janeiro, mas está rodando por essas áreas. Aí eu vou mostrar os vídeos no meu Twitter e amanhã, ou nos próximos vídeos de hoje, eu vou mostrando os vídeos aqui no canal. E quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica e aí você está ajudando a gente a colocar mais carro de som, mais outdoor denunciando o governo Bolsonaro. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Eu vou repetir, apoie@plantãobrasil.net. Nos próximos vídeos eu vou deixar aparecendo aqui atrás para quem quiser ajudar e contribuir. No primeiro comentário eu sempre deixo ali escrito Pix, PicPay, conta bancária, apoies para quem quiser ajudar. Mas agora vamos falar sobre o motivo do vídeo aqui, que é o Bolsonaro sendo detonado pelo Financial Times. O Financial Times fez uma grande
análise da dívida brasileira e mostrou que com o Paulo Guedes e o Bolsonaro, a dívida brasileira subiu assim exponencialmente, subiu muito mais. A dívida brasileira, a dívida pública brasileira, já vinha subindo sempre. É normal que a dívida de um país vá subindo, desce um pouco, sobe um pouco, tá. Só que quando deram o golpe na Dilma e aí entrou o Temer, a dívida começou a subir muito mais. E aí quando entrou o Bolsonaro, aí disparou. Para piorar, veio a pandemia nesse ano. E aí o governo Bolsonaro começou a gastar 46 bilhões de reais pagando auxílio emergencial. E o Bolsonaro falou, pô, agora minha popularidade vai aumentar. E realmente aumentou graças ao auxílio. Mas olha só que coisa, o Bolsonaro adorava falar que o Lula era muito popular por causa do Bolsa Família, que ele adorava chamar de Bolsa Esmola, lembra disso? O Bolsa Família custava pouquinho, não custava nem 10% do que custa o auxílio emergencial. E o Lula saiu com 87% de aprovação, inclusive a aprovação do mercado financeiro. E da população, do mercado, de todo mundo. 87% de aprovação é muito. O Bolsonaro, mesmo gastando 46 bilhões de reais por mês, sabe o que aconteceu? A popularidade dele chegou a 49%. Ele não conseguiu nem chegar a 50%. Quer dizer, mesmo gastando e soltando fake news e levando os créditos por ser ele, dizendo que era ele quem estava pagando quando não foi. Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Ele queria pagar R$200 para algumas pessoas, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas vão receber, e o Congresso enfiou o goela abaixo dele, R$600 para mais de 50 milhões de pessoas. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro agora vai parar de pagar o auxílio, ele já cortou pela metade, ele vai parar de pagar o auxílio em 31 de dezembro. E aí tem um problema que poucos, quem não analisa a economia, não percebe. O Brasil estava dando mesmo, auxílio emergencial, de auxílio, 46 bilhões por mês para a população. Isso equivalia a mais ou menos, do PIB do Brasil desse ano, mais ou menos 12 a 15% do PIB desse ano era auxílio emergencial, porque parte do nosso PIB é o quê? Consumo das pessoas, consumo das famílias, serviços, tudo mais. Quando esse dinheiro for cortado, a queda no PIB do Brasil vai ser brusca. Já de dezembro para janeiro vai ser uma queda brusca, assim, pá! Uma pancada muito grande. O Financial Times analisa isso e fala, a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque o Brasil tem uma lei do teto dos gastos que os economistas querem que seja mantida, e que o teto dos gastos é o seguinte, o Brasil não pode gastar mais do que esse teto. Se gastar mais, aí ativa alguns gatilhos, por exemplo, o governo fica proibido de fazer concurso público, o governo é obrigado a vender um monte de coisa, é obrigado a pagar. Por quê? Porque os economistas querem que o dinheiro seja gasto na dívida pública, para abater juros da dívida pública. Aí você vai falar, Thiago, o que é dívida pública? Exato, dívida pública é a dívida que todos nós, você pode falar, não é problema meu, porque todos nós pagamos. Sabia que tudo que você paga, mas tudo que você gasta, até a luz que você gasta para assistir esse vídeo, até a internet que você pagou de alguma maneira, mesmo se for Wi-Fi, alguém está pagando a luz também, tudo tem imposto embutido, claro. E a média de imposto embutido é de 35% a 40% de tudo que você compra é imposto. Agora imagina que metade desses impostos são usados para pagar a maldita dívida pública. Agora imagine, quer dizer, se metade dos impostos são usados para isso, e não é um pouquinho mais da metade até, agora imagine que tudo que você consome, praticamente 10 a 20% do preço que você está pagando, está indo para esses banqueiros bilionários, trilionários, está indo para eles, diretamente para eles. E aí o que o mercado financeiro está querendo? Está querendo que o Brasil aprove mais leis, para quê? Para tirar mais dinheiro de outros lugares, para abater essa dívida, para que a dívida, assim, na teoria deles, a dívida sendo menor, a gente paga menos juros, pagando menos juros, no futuro não vamos ter que pagar metade de toda a arrecadação do país em dívida, tá? Ok, parece bonitinho? Parece, só que tem um problema. Ninguém, aí nem a esquerda, nem o Lula, nem a Dilma, os governos do PT não tiveram coragem de fazer isso, até porque quando a Dilma falou isso deram um golpe nela, ninguém fez uma auditoria dessa dívida pública. Porque toda essa dívida, você está falando, pô, Thiago, mas nós brasileiros estamos devendo, estamos. Mas se não fizer uma auditoria, nunca se vai descobrir uma coisa que está clara para qualquer pessoa que analisa a dívida, que é boa parte dessa dívida não existe. A gente está pagando, dando para os banqueiros, pagando uma coisa que a gente não deve. Sabe quando o banco vai te cobrar e você fala, eu não estou devendo isso? Aí o banco vai lá e surge o seu nome e você fala, pô, eu vou ter que pagar para o banco. Agora imagina se você é uma pessoa que fala assim, quer saber, eu vou pagar de qualquer jeito, topo para o banco, e você começa a pagar coisa que você não deve. Agora imagina que quem está pagando isso que a gente não deve somos todos nós,
brasileiros com dinheiro de imposto, dinheiro que podia ir para saúde, educação, que podia fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo, tá indo para esses bancos. E ninguém na história do Brasil teve coragem de falar, gente, vamos fazer uma auditoria e ver aqui quanto a gente realmente deve parar de pagar o que a gente não deve, que é uma coisa que você na sua vida pessoal faria. Mas quando a Dilma Rousseff falou, vamos ver a dívida pública e vamos acabar com a mamata dos bancos, sabe o que aconteceu? Ela levou um golpe. É isso que aconteceu com ela. Então tem que ser uma coisa bem difícil. Só que o governo Bolsonaro, ele quer entregar para os bancos, ele quer. Inclusive o Guedes ia apresentar uma PEC, e a PEC do Guedes era assim, PEC dos fundos. Eles juntaram essa PEC dos fundos, que era uma PEC que fazia assim, extinguia 248 fundos do Brasil. Muita gente não sabe, mas o governo brasileiro tem alguns fundos. Eu vou dar um exemplo. Tem o Funcafé. O que é Funcafé? O Fundo para Proteção dos Produtores de Café. Ou seja, se algum dia vier uma praga, vier alguma coisa que acabe com a produção, os produtores de café estejam assim ferrados, tem um fundo nacional de alguns bilhões para ajudá-los, para que não pare a produção toda e para que o preço do café não suba nas alturas e para que não ferre a economia brasileira. Esse fundo, na proposta do Paulo Guedes, ia ser extinto. Tem o Fundo Nacional da Segurança Pública. Se algum dia der algum problemão na segurança pública, tem ali o fundo. Para quê? Para investir e para sanar o problema. Vou dar um exemplo. Quando o Exército invadiu lá as favelas no Rio de Janeiro, poderia se usar aquele fundo para melhorar a segurança. Foi usado? Não. Mas poderia usar, sem precisar do Exército ir lá, poderia usar esse fundo para uma série de coisas que melhoram a segurança pública e principalmente para emergências, como foi quando fizeram greve da Polícia Militar no Espírito Santo, lembra? Só que o Paulo Guedes quer extinguir esse fundo. Mais do que isso, ele não quer apenas extinguir esse fundo. Agora imagina que são 248 fundos para proteção de produtores, para proteção de idosos, para minorias e tudo mais. Paulo Guedes quer extinguir. Para quê? Para pegar esse dinheiro todo desses fundos e pagar para os bancos. Olha só como os bancos vão ficar felizes. Só que tem um problema. O Bolsonaro não consegue articular politicamente, ele não consegue fazer isso, porque boa parte do Centrão fala, não queremos assim, a gente quer de outro jeito. E o Paulo Guedes quer enfiar goela abaixo as propostas dele. E aí ontem saiu um relatório, dessa PEC, não a PEC dos fundos, essas PECs todas foram juntadas em uma só, uma PEC econômica grande. Saiu o relatório dessa PEC e o relator colocou que ia flexibilizar o tal do teto de gastos. Os economistas ficaram por aqui com o Bolsonaro, porque a única coisa que eles falam, assim, isso é sagrado para eles, é o teto de gastos. Aí vem o Bolsonaro e fala, não o líder do governo, mas vem o relator e fala, não, vamos flexibilizar, e o líder do governo, Bolsonaro, foi consultado e é a favor disso. Aí o pessoal do mercado financeiro falou, não, com o Bolsonaro não dá mais, porque ele não entrega o que a gente quer e ele ainda quer tirar o que a gente conseguiu. E olha só, tem uma coisa, o governo Dilma, o governo Lula não tinha teto de gastos, não tinha nenhuma dessas PECs, tinham os fundos, investia em educação, em saúde, não tirou um direito trabalhista, sabe por quê? Porque eles sabiam conduzir a economia de modo que dava lucro para todo mundo e ainda as pessoas tinham um estilo de vida melhor. Foi a primeira vez que a gente começou a ver pobres viajando de avião, coisa que hoje não existe mais. Não existe, nem a classe média está mais viajando de avião. E antes qualquer um podia viajar de avião, a gente via indo para Disney e tudo mais. E aí todos estavam felizes. Só que o mercado financeiro quis demais, o mercado financeiro é ganancioso, foi lá, deu o golpe e agora tem o Bolsonaro, que além de não entregar o que eles querem, não dá lucro. Então o plano do mercado financeiro, eu vou dizer, spoiler para os próximos 10 anos. Eles vão tentar eleger de qualquer maneira alguém da direita, vão tentar derrubar o Bolsonaro, e aí eu já falei, Dória e Rodrigo Maia são os representantes do mercado financeiro nessa aí, vão tentar derrubar o Bolsonaro, aprovar esse tanto de lei que eles querem para dar mais dinheiro para os bancos. Quando o Brasil estiver destruído, se é que o Bolsonaro não vai destruir antes, aí eles podem deixar algum governo de esquerda, eles vão, entra um governo de esquerda para voltar a dar lucro, para o Brasil voltar a crescer, para eles terem o que tirar, porque eles vão sugar até a última gota que eles conseguirem sugar. É assim que age o mercado financeiro. E nós estamos aqui contra o mercado financeiro, mas contra o Bolsonaro, porque com o Bolsonaro o mercado financeiro não consegue o que quer, a dívida disparou, ou seja, a gente vai ter que pagar mais e mais e mais e mais e mais, o desemprego disparou e ninguém tem nada. É isso, tá todo mundo ruim com o Bolsonaro. Tanto nós, seja a classe média, seja a classe mais pobre, quanto os bilionários lá. Então, a gente tá contra o Bolsonaro primeiro, aí depois
tirando o Bolsonaro, a gente vai contra esse pessoal da direita que também eles só promovem pobreza no Brasil. E o Bolsonaro está com esse problemão e o mercado financeiro já está se articulando. Eu já falei aqui, eu falei ontem, no vídeo de ontem eu já falei, ó, já está o Alexandre de Moraes lá, a cassação da chapa no TSE já está começando a se formar e vai formar um processão de cassação de chapa turbinado por provas que vêm do inquérito das fake news. O Dória e o Rodrigo Maia já estão se articulando. Rodrigo Maia levou uma pancada do STF e o pessoal do próprio STF já está vendo a retaliação ao Fux, ao Bolsonaro. E é isso, pessoal. Então a coisa vai ficar feia. E o Bolsonaro está num desespero tão grande que ele começou já a oferecer votos. Agora, quem quiser emendas do governo, ou seja, um deputado que quer emenda, ele eu quero 1 milhão aqui para investir numa escola da minha cidade. Vamos supor que o cara não é corrupto, né? Quero 1 milhão para investir na escola da minha cidade, não é para roubar não, hein? A gente finge que acredita. Aí, sabe com quem ele tem que falar? Com o Arthur Lira, porque senão não libera nenhuma venda. E aí você vai falar com o Arthur Lira que é candidato e já vários deputados de vários partidos e líderes partidários já começaram a reclamar entre si. Pô, eles condicionam o voto no Arthur Lira para ser presidente da Câmara em fevereiro a liberar emendas para cidades, para prefeitos e tudo mais para os deputados. Ou seja, o Bolsonaro já começou abertamente, aí todos os líderes partidários de direita e de esquerda sabem disso, ele já começou a comprar votos. Outro spoiler? Não vai dar certo. É isso, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corja aí. Falou!